Olá, estamos iniciando o nosso encontro de hoje. Agradeço muito as 530 mil inscritos no meu canal e as 71 milhões de visualizações. Até me engasguei aqui. Muito obrigado mesmo. E digo a você que está inscrito no meu canal, que gosta do conteúdo do meu canal, né? Indica um amigo, uma amiga. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar como bem faz, e sempre digo, e é verdade, a página dos comentários. Lembro também das entrevistas. Postamos hoje com o senador Eurovisto Guimarães, do Paraná, do Partido Podemos do Paraná. Uma entrevista bastante interessante. E falando em entrevista, olha, nós temos as últimas 10, as mais recentes, nós temos mais de 50, né? Basta vocês acompanhar essas questões mais atuais, com o ministro Mandetta, com o jornalista Ricardo Noblat, jornalista Vera Magalhães, com o Lobão, que está muito boa, com o senador, ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, com o professor Delfinelli, que são encontros semanais, com o senador Jorge Cajuru, que já passou de 300 mil visualizações, e assim por diante. Lá você tem um amplo painel falando de política, pelo lado de economia, de educação, pelo lado de senadores, de juristas, com o Dr. Reale Júnior, por exemplo, economistas, jornalistas. Em suma, é uma visão multifacetada da política brasileira, do campo democrático republicano, analisando esse momento extremamente difícil que nós vivemos. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir, Vila Marco Vila, são mais de 700 mil seguidores com postagens que eu vou fazer no decorrer do dia. Lembro também dos cursos, www.cursosdovila.com.br, lá tem os 3 cursos que nós estamos oferecendo, né? História política das constituições brasileiras, do ponto de vista da história política, história da ditadura militar no Brasil e o que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. E lembro que agora, na próxima terça-feira, depois do Jornal da Cultura, às 10h15 da noite, às 22h15, eu estou no programa, e sendo entrevistado no programa Provoca com o Marcelo Taz. Né? E na próxima terça-feira, portanto, 22h15, depois do Jornal da Cultura, no programa Provoca. Né? Aí tivemos um longo bate-papo sobre o Brasil, história do Brasil, as questões conjunturais, uma conversa bastante agradável. Lendo todo o noticiário do dia, né? Acompanhando o Mandrião. O Mandrião está descansando no Guarujá, gozado que ele descansa sem trabalhar, né? Ele deve ter lido o livro do Paul Lafargue. Lido não, visto a capa do livro do Paul Lafargue, O Direito à Preguiça. Eu digo visto porque ele nunca leu nada e, ao ler o livro do Lafargue, ele entenderia o significado do título, mas ele leva, olhando só a capa, no sentido literal. É o direito à preguiça, é o presidente que menos trabalhou ao longo da história republicana brasileira, e sua agenda e sua ação demonstra isso. Mas ele está descansando, ele vai descansar até segunda-feira, né, gastando o meu, o seu, o nosso dinheiro. Mas falando em Mandrião e toda a sua caterva, ontem na live eu discuti, né, a live dele anterior, de quinta-feira, né, que é uma coisa patética, que a justiça tem de entrar a campo, o Supremo Tribunal Federal e, no caso eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral. Hoje eu queria discutir um pouco essa questão estrutural da figura do Bolsonaro, né? Que é algo que, para tentar entender, né? Porque uma coisa é entender o Brasil, outra é a figura do Bolsonaro. Por que Bolsonaro está lá? Por que Bolsonaro é presidente da República? Como é que ele chegou até lá? Que sociedade civil é essa nossa que consegue conviver ou aceitar, melhor dizendo, seria aceitar, ter um inepto, um obtuso, um parvo na presidência da República em um momento tão grave, mais grave da história do Brasil republicano, uma crise econômica terrível. Essa década vai fechar com um crescimento médio de 0,8 do PIB e demográfico de 0,8, portanto uma estagnação, né? Ele não consegue trabalhar, não sabe o que fazer, né, em relação à questão econômica grave que nós estamos vivendo, não consegue recolocar o Brasil no mundo, pelo contrário, afasta o Brasil do mundo. Hoje somos um estado pária e nos nossos encontros tem inúmeras demonstrações, e assistam sobre essa questão. A brilhante entrevista que está no nosso canal com o embaixador Roberto Abdenur, né? Temos a questão sanitária cada vez mais grave, tem a segunda onda na Europa e nós no Brasil nem passamos pela primeira onda ainda. A possibilidade na passagem de ano, agora de 2020 para 2021, haver essa conjunção trágica de 2 ondas aqui no Brasil, eles sabotando todas as medidas das autoridades sanitárias, sabotando a vacina, um ato criminoso. Por isso, sem exagero, eu digo que ele tem as mãos sujas de sangue,
sangue, né? Se hoje temos tragicamente 160 mil óbitos, tivéssemos uma política pública feita com responsabilidade sanitária em relação a essa questão, e o livro do Dr. Mandetta, um paciente chamado Brasil, mostra isso, nós poderíamos ter o que seria já trágico, 10 mil mortes, por exemplo, no Brasil, 15 mil, que seria terrível, mas economizaríamos no atual momento cerca de 150 mil mortes que ocorreram pela irresponsabilidade de Jair Bolsonaro. É ele o responsável e ele tem de pagar, insisto, eu sou o primeiro a dizer isso, estou batendo nessa tecla, num julgamento de irresponsabilidade, sim, ele tem ido para o banco dos réus, né? Porque ele é responsável pela morte de 150 mil brasileiros, no mínimo, né? Que poderiam ter sido salvos se ele tivesse tomado as atitudes necessárias. E pior, pelo andar da carruagem, nós teremos mais 10 mil, 20 mil, 30 mil mortos num curto espaço de tempo, na conjunção dessas duas ondas e da negação que ele faz da utilização das vacinas, que é algo extremamente irresponsável e mais do que isso, precisa dizer as palavras corretas, algo criminoso. Mas como é que ele chegou até lá? Aí eu estava lendo a peça do Brecht, Bertolt Brecht, A Irresistível Ascensão de Arthur Ui. É uma alegoria que ele faz, né, sobre a ascensão do nazismo, usa Chicago, mas é o nazismo, né, todas as figuras ali da Alemanha, ali no início dos anos 30, ele escreveu a peça no exílio, ele teve de buscar o exílio, ela só foi encenada depois da morte dele, mas, e tem algumas encenações que adaptam depois a resistível ascensão de Arthur Ui para a América Latina, tal, mas eu gostaria de pegar justamente a peça e colocar o Brasil. O Jair Bolsonaro é o Arthur Ui. Há uma sedução pelo mal, que passa pela alegoria da peça, uma forma satírica, mas há uma sedução pelo mal, né? E as falas que ele, desde que ele adentrou a política a partir da eleição de 1988, 2 anos ele ficou como vereador, depois 28 anos como deputado federal, ele nunca escondeu sua visão de mundo, nunca escondeu. Ele saiu com o exército, e aqui tá no livro brilhante do Luiz McLuff Carvalho, que eu já citei várias vezes, O Cadete e o Capitão, da forma como ele saiu, né? Saiu com desonra, condenado por terrorismo. E citei, vale a pena relembrar, eu tô na página 103, quando o Coronel Pellegrino foi feito, Carlos Alberto Pellegrino, foi feito um dossiê sobre ele, foi feita uma avaliação. E que ele tentou fazer exploração de garimpo, o Bolsonaro, e fracassou tal. E aí, e levou alguns oficiais com ele naquela época. Esse documento é do segundo semestre de 1983. Diz o Coronel Pellegrino, Bolsonaro, né? Deu mostras de imaturidade ao ser atraído por um empreendimento de garimpo de ouro. Necessita ser colocado em funções que exijam, note, esforço e dedicação a fim de reorientar sua carreira. Deu demonstrações de excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente. Continua o Coronel Pellegrino nesse documento. Ele afirmou nesse documento que o Bolsonaro vivia de lendas e histórias sempre referentes à existência de ouro, pedras preciosas e outros valores no Vale do Ribeira, como também em outras regiões do Brasil, consistindo sempre em relatos fantasiosos sobre fortunas feitas da noite para o dia. Veja como bate com as teorias da conspiração dele, inclusive sobre a questão mineral, nióbio, né, grafeno, etc. Veja como o Coronel Pellegrino foi preciso. Ele continua. Sobre o comportamento do então tenente Bolsonaro. É reflexo de sua imaturidade a exteriorização de ambições pessoais baseadas em realidades, aspirações distanciadas do alcance daqueles que pretendem progredir na carreira pelo trabalho e dedicação. Continua o coronel, nas rotinas de trabalho cotidiano, no exercício permanente das funções de instrutor, formador de soldados e de comandante, faltavam-lhe a iniciativa e a criatividade. Continua ele. Tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas, como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação dos seus argumentos. Esse Bolsonaro de 1983 é o Bolsonaro de 2010. Mas como é que alguém que saiu com desonra do exército e com esse quadro chegou a presidente da República no momento mais grave da história do Brasil republicano? Vamos lá então.
É sabido, e nos nossos encontros aqui temos sempre mostrado a crise política do Brasil que se estende nesse século, nessas 2 décadas. No caso dessa segunda década do século XXI, nós vivemos um processo eleitoral em 2018 que é um processo atípico. Dificilmente ele se repetirá. Esse foi um processo eleitoral que teve uma pré-história, né, da sucessiva desmoralização das instituições do Estado Democrático de Direito, corrupção, péssimo funcionamento dos 3 poderes, né, uma elite política desmoralizada, sem capacidade de liderança, um fracasso em outras áreas da elite, porque quando a gente fala elite política, tem elite empresarial, elite sindical, elite intelectual, né, a elite universitária, tudo isso nós fomos perdendo ao longo desse século, né, que é um produto histórico que nós temos que analisar com cuidado, e nos nossos encontros nós vamos dando algumas pinceladas, já que esse é um processo muito mais amplo. E o Bolsonaro é produto, portanto, desse fracasso, né? Só se explica a ascensão dele, um deputado durante 28 anos do baixíssimo clero, não era nem do baixo clero, ele era do baixíssimo clero, né? Que pôde chegar à presidência da República. Esse Arturo Ui, esse aqui da peça do Brecht, né? Dessa alegoria que ele passa em Chicago, mas é referente à ascensão do Partido Nazista, explica muito, né? Quando você compara, inclusive, as duas figuras, Hitler na Alemanha, na República de Weimar, Bolsonaro na nova República Brasileira, especialmente aquela que foi produto do que eu sempre mostro aqui da Constituição de 1988. Então, a questão que se coloca aqui, no caso do nosso Arturo Ui, conhecido também como Jair Bolsonaro, né, é que ele vocaliza um discurso durante 30 anos de vida parlamentar, colocando depois a sua primeira mulher, a mulher 01, como parlamentar no Rio de Janeiro, depois destruindo a carreira dela, colocando o filho 02, depois o filho 01, que são expressões que ele usa, e depois em São Paulo o filho 03. E todos vocalizavam, porque eles não têm vida própria no campo político, o discurso do pai. E esse discurso sempre foi a desqualificação da democracia, das liberdades, né, do Estado de Democracia de Direito, da Constituição. Defendeu o fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso, defendeu sempre torturadores, né, defendeu ditadura, né, atacou sempre valores básicos da sociedade brasileira das últimas décadas, as mudanças no campo da moral, dos costumes, da vida em sociedade, né? Atacando sempre as mulheres, atacando os negros, atacando gays. Isso é sucessivo. Então, o que ele faz na presidência há quase 2 anos, nós não podemos dizer que é uma novidade. Sabia-se dos 30 anos de vida parlamentar, tendo como extensão os 3 filhos que participam também da política. Então, tudo isso ele vocalizou. Ninguém pode se assustar, por exemplo, da defesa de um assassino, de um torturador, que terminou a carreira como coronel, Carlos Brilhante Ustra, que assassinou dezenas de brasileiros no Paraíso, aqui na Rua Tutóia, no Doicode, entre os anos 1970 e 74, né, que ele insiste. Ele recebeu a mulher desse torturador no palácio, o mesmo torturador que foi condenado pela justiça brasileira, que está tudo comprovado, tem as testemunhas, tem todos os documentos, mas ele faz questão, e nesse caso, rompendo com os ditames também da Constituição sobre direitos humanos, sobre a questão de tortura, sobre a questão do que é um Estado democrático de direito. Quer dizer, aquilo que ele, durante a vida parlamentar, ele sempre externalizou em discurso, e era um homem do baixíssimo clero, desprezado, sem nenhuma importância, quando ele ascende à presidência, ele continua o mesmo. E ele continua o mesmo também no campo militar, né? O coronel Pellegrino, quando faz esse diagnóstico em 1983, esse é o Bolsonaro em termos militares, agora de 2019 e de 2020. Quando ele humilha sucessivamente os militares que aceitam serem humilhados, tem mais de 6.000 oficiais do Exército no governo e aceitam por dinheiro, vendem a farda por dinheiro. Sim, a humilhação sofrida pelo ministro da Saúde é algo inacreditável. O ministro doente no hospital, ele obriga o ministro a gravar aquele vídeo. A humilhação de um general de 4 estrelas, chamado de Maria Fofoca, né? E aceitou ser chamado de Maria
fofoca, sem nenhum problema, a humilhação de outros oficiais, porta-voz da comunicação social, outros que exerceram funções em empresas, bancos e empresas estatais, a desqualificação que ele faz sistemática do Exército é uma resposta ao Coronel Pellegrino. Em termos psiquiátricos é muito fácil, ele está respondendo a esse laudo de 1983 que mostrava com raríssima felicidade, né, quem ele era, ou seja, falta-lhe iniciativa, criatividade, né? Ele tem um tratamento agressivo dispensado aos seus camaradas, né, aos soldados e oficiais, falta lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. É perfeito. O que ele está fazendo em relação à pandemia é exatamente isso, falta lógica, racionalidade e equilíbrio. Portanto, o Bolsonaro de 2020, esse que nós estamos assistindo na maior tragédia sanitária da história brasileira, é o Bolsonaro de 1983. E a pergunta é que o Arthur Ui, e a peça mostra isso, as pessoas gostavam, eram seduzidas pelo seu discurso, né? Nessa sátira aqui, eram seduzidos, que a Chicago, mas como a alegoria, na verdade, da Alemanha nazista no início dos anos 30. A pergunta que eu coloco a vocês que nos acompanham é o desafio para a pesquisa acadêmica, nós pesquisarmos, analisarmos, para todo mundo que reflete sobre o Brasil, o porquê. Né? Como é que esse homem chegou à presidência da República? Porque ele está externalizando o discurso que muitos gostariam de fazer e não faziam, por vergonha até. Né? E pela defesa a partir de 88, especialmente com a promulgação da Carta de 5 de outubro, né, com os valores da democracia. É a Constituição mais democrática da história brasileira. Um país que teve historicamente muita dificuldade de conviver com a democracia. Nós somos marcados ao longo da história republicana pelo autoritarismo, né, reacionário ou modernizador, mas autoritarismo, né, que esteve sempre presente. Quantos momentos de democracia e liberdade nós tivemos? Né? Quantos jornalistas não foram assassinados? Quantos jornais não foram empacelados? Quantos livros não foram censurrados, quantos filmes, quantas peças de teatro, quanta gente não foi presa, torturada e assassinada ao longo da história republicana brasileira, né? Em quantos momentos nós tivemos medo de externar a nossa opinião, né? Só nas décadas mais recentes, as últimas 3 décadas, com a Constituição de 1988, que nós passamos a ter efetivamente a defesa das liberdades e da democracia, e mesmo assim é um embate constante. E o Bolsonaro, justamente nesse momento histórico em que nós temos a Constituição mais democrática da história brasileira, é que ele teve sua ascensão. Quer dizer, como explicar isso? Né? E nós tivemos 2 governos, um governo supostamente social-democrata e um outro governo considerado de esquerda. Nunca foi de esquerda o governo do PT. Um 8 anos, o outro 14. Por 14 mais 8 são 22 anos. Apesar de 22 anos no poder, eles não conseguiram, nesse processo de mais de 2 décadas, ter condições de ter estruturado a democracia na sociedade brasileira e ter conquistado os corações e mentes da sociedade civil no campo democrático para impedir a ascensão desse Arthur Ui, chamado aqui de Jair Bolsonaro. Porque se a sociedade tivesse com valores através da educação, e a educação joga um papel fundamental, a escola, né, a sociedade, os meios de comunicação tivessem a serviço da Constituição de 88, da democracia, das liberdades, do respeito, da pluralidade, tudo isso que ela está aqui, eu digo os meios de comunicação porque o que nós temos no Brasil é um assinte. Nenhum país da Europa, Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, etc., tem concessões da Rádio e TV como do Brasil, em que você tem partidos políticos, religiões, né, que oferem lucros fabulosos e não pagam impostos e fazem política. Isso tem de mudar. E se nós tivéssemos nesse período transformado o Rádio e TV aberta, né, as concessões, em instrumentos de educação da cultura política do povo brasileiro, nós não teríamos o Arthur Ui, vulgo Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Se nós tivéssemos construídos através de uma educação, estudado a Constituição, por exemplo, que esses valores ficassem concretizados no dia a dia, no cotidiano dos alunos e de suas famílias, nós não teríamos o Arthur Ui, conhecido como Jair Bolsonaro. Nós teríamos um anteparo para aventureiros, né, desse viés
viés fascista, que ele é fascista quando eu digo sem o saber, porque sequer ele conhece os ideólogos fascistas. Sempre cito aqui o Gentili, o Mussolini, mas podemos citar, ele podia ler, comprar uma coleção aí da revista Hierarquia e tal, mas ele não é, ele é um produto da decadência da cultura política brasileira, sem a cultura política brasileira ter chegado ao auge. Esse é um desafio para nós. Vamos dar um fecho nessa nossa conversa de hoje, vamos lá. O desafio, portanto, qual é, né? Se a cultura política brasileira ela não foi, né, em mais de 3 décadas da Constituição de 88, sendo elevada degrau por degrau, e eu citei o papel da escola, citei o papel dos meios de comunicação, concessões públicas, como rádio e TV, mas não só, né? Esses valores terem adentrado a sociedade e encontrado raízes, né? E acabou isso não ocorrendo, houve uma empurrando com a barriga. Quando se ouvia aquelas falas reacionárias, defesa de tortura, de assassinatos, né? Essa discussão, essa violência, não reconhecimento de sociedade plural, da diversidade, etc., né? Nós relegamos isso a um plano secundário, ironizamos, é uma piada, ou deixamos até que esse discurso fosse externalizado, que batia de frente com a Constituição. Se o Jair Bolsonaro tivesse sido colocado no banco dos réus quando defendeu o fuzilamento de um presidente da República, ele nunca seria presidente da República. Se Jair Bolsonaro tivesse sido colocado nos bancos dos réus, eu estou pegando ele como exemplo, o Arthur Ui, quando ele defendeu tortura, ele não seria presidente da República. Quando ele atacou os quilombolas e colocado no banco dos réus, ele não seria presidente da República. Portanto, as instituições que deveriam preservar a Constituição e os valores democráticos, e o Estado Democrático de Direito no sentido mais amplo, não agiram, né? Acabaram não levando a sério, numa linguagem mais vulgar, né? Acabaram não levando a sério as ameaças. Assim como, e vamos à peça, a República de Weimar não levou a sério as ameaças do nazismo. Ninguém pode dizer que quando Hitler assume o poder, que era uma surpresa. Desde os anos 20, se conhecia quem eram os nazistas. O Minha Luta, seu livro, que ele escreveu na prisão em condições muito favoráveis, por sinal, né? As boas biografias mostram isso, e nós temos excelentes biografias do Hitler, por exemplo, a do Fest, entre outras publicadas aqui no Brasil. Suas ideias eram bastante conhecidas. Ninguém pode dizer que ficou surpreso quando o nazismo implanta o seu projeto de ditadura. No caso brasileiro, ninguém pode dizer que fica surpreso com o Jair Bolsonaro. E quando eu falo Jair Bolsonaro, não é só a figura dele, é o que ele está fazendo no governo. Tem muitas coisas que são silenciosas. Hoje mesmo eu vi uma foto do Ministério da Damares, aquela que encontrou Jesus no pé de goiaba, na goiabeira, numa reunião sobre família com uma outra senhora aí, filha de um conhecido jurista, e eu fiquei preocupado, eu falei, o que eles estão fazendo? E as votações do Brasil da ONU, etc. Então, nós olhamos por Bolsonaro, claro, porque ele é o presidente da República, mas não estamos atentando com cuidado nesse processo de destruição dos valores democráticos da Constituição de 88, feito todo santo dia. E eu chamo de caterva, mas são esses conspiradores, né, que atacam o Estado Democrático de Direito, né, que atacam a Constituição, todos os valores que estão consubstanciados na Carta de 88. Peguei o exemplo dessa foto que eu vi hoje num dos jornais aí e falei, olha, eles continuam, isso em todos os ministérios, o que ocorre no meio ambiente, na educação, relações exteriores, no Ministério da Damares e assim por diante. Ciência e tecnologia, que tem lá um vendedor de travesseiro, que é uma coisa patética, não que vendedor de travesseiro é uma coisa menor, mas alguém que vai para o espaço em 2006, ou no governo Lula, hein? Lulista, gasta 40 milhões aquela aventura, a pessoa volta à Terra, chega ao Brasil, vai para a reserva, quando ele deveria mostrar seu saber dentro da estrutura de Estado, do qual ele só foi lá para o espaço graças ao Estado brasileiro e ao Lula. Uma viagem absolutamente inútil em termos científicos para a ciência brasileira, vira palestrante e depois vendedor de travesseiro, e agora está nesse governo e diz que tem a receita contra a Covid-19. Quer dizer, eu peguei esse senhor, que é um sujeito patético, até comentei numa live, né, anterior do Bolsonaro, é uma coisa ridícula e tal, mas a que ponto nós chegamos? Como é possível nós
nós temos um governo e essa caterva. Como é possível Jair Bolsonaro ser presidente do Brasil? Como é possível nós, brasileiros e brasileiras, suportarmos até 2022, se ele, em 22 meses de governo, já fez tudo isso, nós vamos esperar mais 26 meses? Ele destruiu o Brasil, né? Porque em 22 ele já fez isso, né? Nós estamos aí chegando, faltam 2 meses desse ano e mais 24. Como é que vai ser o nosso país, né? Nós vamos esperar que ele mate mais quanto? E mate, nesse sentido que eu estou usando, é ser responsável, né, pela falta de combate científico, sanitário, e há todos os instrumentos para tal. Eu volto a dizer, citei o livro do Dr. Mandetta, mas tem todo o amplíssimo noticiário, toda a comunidade científica, né? Ele conspira a questão da vacina, com a questão do isolamento social, máscara, com tudo, nós vamos esperar. E aí o Brasil vai acordar, né, dessa tragédia, dessa grande sátira, esse Arthur Ui, ou a sociedade civil brasileira vai acordar rapidamente, né? Passa as eleições. Será que precisa esperar as eleições? Eu não entendo porquê, mas pode ser que sim. Não sei, né? Aí tem de acordar e usar, eu insisto, o que determina a Constituição, que é a arma da democracia, dos democratas e dos republicanos, que é, no caso dessas ações criminosas, é o impeachment, que pode ser, nesse caso, ele cometeu uma série de infrações penais comuns, pode ser utilizado, ou, se quiserem, o crime de responsabilidade. Aí, e ele fez inúmeros que o impeachment trabalha. No crime de responsabilidade, através da autorização da Câmara e o julgamento, o processo de julgamento pelo Senado, e a outra, infração penal comum, o processo de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o Arthur Ui, a sua resistível, melhor dizendo, ascensão, é até quando? Traduzindo para nós aqui o Brecht, a resistível ascensão do Jair Bolsonaro, até quando? Até quando? Eu acho que essa é a pergunta para nós pensarmos nesse fim de semana prolongado. Se você gostou dessa live, de tantas outras do meu canal, e agradeço muito os 530 mil inscritos nesse canal do Espaço de Independência, de Liberdade, sem ter rabo preso com ninguém, sem ser porta-voz, garganta do lugar, pelo contrário, buscando sempre uma reflexão crítica, mas sempre fundamentada na história brasileira, na sociologia brasileira, na política brasileira, né? Indica um amigo, uma amiga, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e usem a página dos comentários como vocês bem fazem. E é verdade, tem vídeos e lives, entrevistas com 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 comentários. Lembro também que as entrevistas, acabamos de postar entrevista com o senador Eurovisto Guimarães do Paraná, entrevista muito boa, e vejo, nós temos um elenco fabuloso de brilhantes entrevistas. Lembro o Twitter, Vila, Marco Vila, estamos lá com mais de 700 mil seguidores, vocês acompanham as últimas postagens. Lembro também na plataforma www.cursodovila.com.br, os 3 cursos oferecidos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar, o que é fascismo. Lembro, por fim, que na terça-feira que vem, depois do Jornal da Cultura, às 10h15 da noite, no programa Provoca, eu fui entrevistado pelo Marcelo Tassi. Tivemos um bom papo sobre história do Brasil, conjuntura e perspectivas. Nos encontramos amanhã. Até.